Então, eu só vou falar do bloco 5, mas vocês precisam entender que o bloco 5 tem 5 eixos, entenderam? Isso que às vezes passa desapercebido. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Boa tarde. Eu quero mostrar aqui por eixo. Boa tarde, querida. Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, né, assim, todo mundo que puder, faça a solicitação da isenção, porque vale muito a pena, tá bom? Vocês participarem desse edital, não fiquem assustadas pela complexidade da metodologia, da seleção, né, aí de 2, 3 etapas. Isso vocês vão tirar de letra. E assim, quando o processo seletivo é muito extenso, você vai se preparando a cada fase. Nesse primeiro momento, que vocês têm que se preocupar é a fase, né, das provas objetivas e discursivas. As demais, né, virão aí conforme vocês puderem ir avançando. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que, assim, muita gente acha que só vai concorrer ao cargo de assistente social. Então, tá aqui, ó. Eu vou tentar aumentar aqui para vocês olharem. Então, assim, é claro que a gente quer trabalhar no nosso lugar de segurança, nosso lugar de conforto. Afinal de contas, a gente domina esse conteúdo aqui. Se eu mostrar para vocês aqui o conteúdo desse cargo aqui, assistente social, é tudo que vocês viram na faculdade, ok? Agora, dentro desse concurso, como ele é o Enem dos concursos, você pode, na primeira opção, ficar com o cargo assistente social, mas escolher dentro desse bloco aqui qualquer outro que tenha o cargo para um diploma de Ciências Sociais Aplicadas. Aí, se tiver no Ministério da Saúde, a gente vai olhar aqui cada um desses cargos, né? Ainda tem a prova de título, não esqueçam. Mas, olha, então vocês podem concorrer ao cargo de assistente social e colocar, né, como as demais opções, as ciências sociais aplicadas, né? Aonde tiver esse cargo, vamos olhar aqui, ou ciências sociais, né? Por exemplo, aqui tem formação exigida. Não tem um curso para demografia. Quem é demógrafo? Não existe faculdade para isso. Então, quem tiver um diploma devidamente registrado na área de estatística, matemática, engenharia, economia, ou ciências sociais, ou ciências atuariais, vai poder concorrer. A outra coisa é que, lá no INCRA, a antropologia é uma pós-graduação, então, esse daqui não tem como. Então, vocês precisam olhar, é claro que tem que ter a aptidão, né? Ninguém vai parar num cargo que não tenha a menor vocação para aquilo, porque o trabalho, né, vai exigir. A terceira coisa que eu gostaria de falar é em relação àquilo que é o local da prova. Ainda que para o cargo assistente social a vaga não seja para o Rio de Janeiro, as grandes capitais terão prova. Então, certamente vai ter prova no Rio de Janeiro. A aplicação da prova é uma coisa, o cargo a que está concorrendo é outro. Para a nossa área, realmente, não tem para o Rio de Janeiro. Mas, pessoal, assim, eu não sei né, quem tem essa possibilidade. Mas, muitas vezes, assim, se você tem esse sonho,
vale a pena você fazer o concurso, porque quando você passa numa prova como essa, é oportunidade para toda a família. Muitas vezes você vai, né? Isso já aconteceu comigo. Eu fui para uma outra cidade trabalhar. Nossa, eu fui numa condição super adversa, faltei pouco dormir na rodoviária. Mas, assim, era uma oportunidade que foi para toda a família. Eu fui lá, né? E o salário ia abençoando todo mundo, até que as situações mudaram e eu pude voltar para o Rio de Janeiro, né? Numa outra oportunidade que eu tive, não nesse trabalho que eu estou agora. Então, assim, eu acho que vocês precisam entender o que significa esse concurso, né? Então, esse é um ponto pacífico. Uma coisa que a gente precisa entender aqui é a questão dos eixos. Por quê? Os eixos, cada eixo tem um ponto. A prova do bloco 5, veja bem, é o bloco 5 e o bloco 5 tem 5 eixos. Cada eixo vai ter um valor. Então, significa que você tem que perceber, né? Por exemplo, na prova para assistente social, espera que eu já te mostro, já te dou a palavra, Valdeia. Então, vocês precisam perceber como que vão ser exigidos esses pesos para que vocês possam, né, corresponder dentro daquilo que é a sua preparação. Eu vou mostrar aqui os eixos para vocês antes de dar a palavra para a Valdeia. Aqui, o bloco 5. O bloco 5 é tudo que se refere, né, à educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. Ele tem um conteúdo mais abrangente. Ó, cidade das provas. Rio de Janeiro, ó, tem Belford Roxo, Cabo Frio, Campos, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Volta Redonda. Então, esses lugares vão ter prova. Ah, mas o meu cargo não tem para o Rio. Ok, o cargo pode não estar no Rio, mas você vai poder fazer a prova aqui, certo? Para quem tem oportunidade. Nesse bloco, os conhecimentos gerais são quais? Versando sobre políticas públicas. Esse conteúdo de política pública, as universidades não trabalham muito. Mas a gente já viu em vários outros concursos aquilo que se refere a políticas públicas. Por exemplo, esse conteúdo aqui de implementação, seus planos, projetos, programa, monitoramento e avaliação, guardando as devidas proporções, a gente olha para isso quando a gente fala daquele momento de gestão social. Eu já fui professora de gestão social na faculdade e eu sei que esse conteúdo está na grade curricular. Então, você sabe desse conteúdo e você consegue fazer uma prova versando sobre isso. Federalismo, descentralização das políticas públicas. Isso a gente aprende em política social, pessoal. Assim, às vezes tem outro nome mais rebuscado e a gente não está acostumado, mas se a gente olhar direitinho, é um conteúdo que nós já passamos por ele. Desafios do Estado, democracia e cidadania, Constituição, poderes, Programa Nacional de Direitos Humanos. Se eu não me engano, o WebSer tinha uma prova dessas aí recente que tinha o Programa Nacional de Direitos Humanos. Então, assim, olhando no geral, dá aquele medo, assim, gente, que isso? Combate às discriminações, desigualdade e injustiça de renda regional, racial, etária e de gênero. Gente, isso é Lei Maria da Penha, Estatuto da Pessoa com
deficiência, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto da Pessoa Idosa. Vocês conhecem esses conteúdos. Então, o que vocês precisam se ater é outros que não têm tanta familiaridade. Por exemplo, princípios e valores éticos do serviço público. Esses conteúdos que só caem para cargos federais. Então, esses vocês vão precisar, né, aí olhar para que vocês, né, minimamente não zerem a prova. A administração pública, né, que são conceitos, são matérias assim mais de direito administrativo, direito constitucional, mas vocês conseguem dar conta disso, ó, diversidade e inclusão, desafios sociopolíticos da inclusão de grupos vulnerabilizados, crianças, adolescentes, idosos, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, povos indígenas, quilombolas, minorias sociais. Então, esses são os conteúdos, né, gerais. Então, vai cair para todos os cargos do bloco 5. E aí, né, tem essa parte aí mais finalzinho do conteúdo geral, que são os princípios constitucionais, finanças públicas, né? Quem trabalha com assistência social pública já está careca de ouvir falar de plano anual, plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, talvez no CRAS, né, nos equipamentos, mas quem está na secretaria certamente já ouviu falar dessas situações. E aí, assim, eu estou apresentando aqui o conteúdo, mas, assim, quando eu estava assistindo, não assisti toda, não, mas quando eu estava assistindo a entrevista do lançamento, né, a coletiva do lançamento desse edital, ficou muito claro que eles não vão querer candidatos que saibam na ponta da língua a decoreba daquilo que é. O que é tal coisa? O que significa? Eles não vão querer. Eu estou pressentindo, tá, assim, estou, né, deduzindo que essa prova vai vir mais na versão, assim, tipo estudo de caso. Mas, assim, é aquelas provas que a gente, até na banca IAN tem, né, que fala assim, Pedro tem 24 anos com deficiência intelectual, mora com o pai e com a mãe, Pedro tem direito ao BPC? Assim, vai vir o conteúdo aplicado, estão me entendendo? É claro que no estudo de caso da discursiva, vocês vão ter que fazer uma elaboração, né, para responder. Mas vocês não devem temer, porque quando se trata de aplicação, né, muitas vezes a gente, pela prática, consegue responder, né, por aquilo que a gente pega, porque uma coisa é você saber, por exemplo, assim, metodologias ágeis. Se a gente olhar direitinho, né, assim, a gente não vai saber o que são metodologias ágeis, né, Scrum, né, método Kanban, essas coisas. Mas, de alguma maneira, talvez você já até aplique na gestão do sistema do teu trabalho. Então, vocês precisam, né, olhar. Por exemplo, eu botei lá na plataforma, né, do curso, do preparatório para o concurso nacional unificado, uma apostila do eixo. Por quê? Como eu mostrei para vocês aqui no início, no meu preparatório eu vou trabalhar por eixos, para ajudar a separar alhos de bugalhos, né? Não dá para trabalhar tudo no geral, porque tem gente que vai precisar da base, né, para entender o que é matriz SWOT, o que é, né, processo PMBOK, né? Então, vai ter que entender dessas coisas, minimamente ter ali uma base. Então, eu preferi trabalhar por eixos, né? Então, estou aqui fazendo, né, uma apresentação para vocês daquilo que, né, assim, é também o contexto, porque, assim, a prova, eles não vão separar, olha, vamos cobrar agora o item 1.8 do eixo 1. Não vai, né? E tem mais, assim, para assistente social, esse eixo 1, o peso é 1.
né? Para assistente social, o eixo 2, se eu não me engano, vale 2. Os eixos 3 e 4 vale 3. E o eixo 5 vale 1. Então, é o peso, né? Então, o eixo temático 2, que é Políticas Públicas, Educação, Ciência, Tecnologia e Justiça, já vai adentrar em outras política educacional, sociologia da educação. Essa parte aqui, nós somos carecas de saber. República Velha, era Vargas, né? Aí depois entra, tem algumas coisas que a gente não sabe muito, né? Por exemplo, Política Nacional de Migrações, só quem trabalha com refugiados e imigrantes que costuma ler, né? Mas vocês vão ler. Por exemplo, essas políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação não é uma matéria corrente. Mas, por exemplo, ações afirmativas de educação, né? A gente que estuda cotas já passou por isso, né? De estudar, né? Ver uma coisa que todo mundo aqui vai saber, né? Federalismo, descentralização de políticas públicas no Brasil, políticas públicas, formação, formulação, monitoramento, avaliação. Esse aqui já é o eixo 2. E para o assistente social, se não me falha a memória, o peso é 2. Aí vamos agora para o eixo 3, que tem peso 3, né? Então, um peso que vai ser mais cobrado. Gente, isso aqui é SUS na veia. Tem coisas aqui, sabe, assim, Política Nacional de Promoção da Saúde, Vigilância em Saúde, a Lei 8.080, meu Deus, todo concurso da saúde cobra a Lei 8.080. Então, assim, se vocês forem olharem no pormenor, vocês vão ficar, ai, meu Deus, eu não sei nada de avaliação econômica em saúde. Mas pode acontecer que na prova nem caia nada disso, porque tem tanta coisa de políticas de saúde e Sistema Único de Saúde para cobrar, que nem vão adentrar nesse aspecto. Então, esse é o eixo 3. E aí, depois vem o eixo 4, que vai falar especificamente dos povos originários e das populações tradicionais, né? Aqui volta a política nacional de proteção, né, dos direitos humanos. Então, né, se vocês observarem, em cada eixo tem conteúdos que tem o serviço social familiaridade, outros que vão precisar buscar, né? Por exemplo, pesquisa e avaliação, né? Isso é praticamente pesquisa 1, né? Eu sei que muita gente passa pela pesquisa, metodologia científica, só passa, né? É aquela matéria que ninguém gosta, mas ela faz parte da nossa vida, né? Aqui tá os pesos por cargo. Na FUNAI, aqui tá assistência social, né? Foi o que eu estava falando para vocês, O eixo temático 1 tem peso 1, o eixo temático 2 tem peso 2, o 3 tem peso 2, e o 4 tem peso 4, né? E aí o 5 volta peso 1. Então, pessoal, aqui, qualquer área de conhecimento no INEP pode ser uma segunda opção de vocês. E quem puder viajar, porque eu ainda não sei lá quais as cidades do INEP, aqui, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ciências Sociais Aplicadas. Vocês podem fazer. Analista técnico de políticas sociais, qualquer área de conhecimento, especialista em políticas públicas e gestão governamental, qualquer área de conhecimento. E aí, obviamente, na composição das opções, né, o peso muda, mas aí significa o quê? Na assistência social, o eixo 1 está com peso 1, mas a tua resposta vai ser a mesma. O que vai mudar é a valoração que vai ter dentro de cada peso por cargo. Então,
Assim, essas são as linhas gerais.